É com muito prazer que os recebemos aqui em mais uma feira literária promovido pelo Centro Educacional Anísio Teixeira. Essa feira homenageia mulheres guerreiras, mulheres negras, mulheres sofridas, mulheres oprimidas. E a nossa homenagem desse grupo todo que está aqui no palco é a escritora chamada Conceição Evaristo. Um texto dela diz assim: do tempo, espaço, aprendi desde criança a colher palavras. Esses são versos dela que escreve para valorizar suas raízes afro-brasileiras. Nascida em Belo Horizonte, teve infância pobre na comunidade Pendura-Saia, em Belo Horizonte também. Interrompe os estudos várias vezes para trabalhar e ajudar a família. Aos 25 anos, formou-se em professora primária e vem para o Rio de Janeiro em 1970, porque para ser professora em Belo Horizonte precisava de indicação de alguém e ela não tinha. Então ela vem para o Rio com 25 anos e aqui ela atua como professora da rede pública. Faz o mestrado em literatura brasileira pela PUC Rio de Janeiro e o doutorado em literatura comparada pela UF. Se para ela a palavra é natural desde criança, sua publicação é uma conquista. Estreou em 1990 nas antologias Cadernos Negros pelo coletivo Quilombo Hoje e publica seu primeiro livro, que é Ponciá Vicêncio, que vale a pena ler. É um lindo livro. Sua obra hoje é publicada nos Estados Unidos, na França, no México, e recebeu o prêmio Jabuti 2015 aos 70 anos de idade com o livro Olhos d'Água. Conceição escreve pelo direito de se expressar e ser ouvida como mulher e negra. Seus textos dão fala aos oprimidos e os coloca no centro da literatura, dando visibilidade às suas opressões através da arte. Nesse trabalho, apresentaremos diversos textos poéticos de suas obras e as adaptações dos contos do livro Insubmissas Lágrimas de Mulheres, publicado em 2001. Estes são os motivos que unem o SEAT e Conceição Evaristo nessa singela homenagem dos alunos do primeiro e do segundo ano do ensino médio, de 3 eletivas. Eletiva Arte e Cultura Africana, eletiva Feminismo e eletiva Cantos e Ritmos Brasileiros. Se eu tivesse que resumir Conceição Evaristo e sua obra em uma só palavra, eu escolheria a palavra resistência. Não vou me estender muito, mas eu sempre acho que vale a pena a gente contextualizar um pouquinho de onde esse trabalho está falando, né? Como a professora Marlene pontuou bem, isso aqui faz parte do projeto de eletivas do ensino médio, que é um projeto em que os alunos ficam na parte da tarde na escola e participam de diversas oficinas. E aqui a gente tem a reunião de 3 dessas oficinas. O processo de construção desse grande espetáculo, em que a gente tem aqui 53 adolescentes participando, a gente, após uma conversa com a Aline Valentim, uma bailarina que trabalha com dança afro, a gente conversou sobre o lugar da fala com ela e surgiu a ideia da gente montar um grande roteiro que falasse um pouco da obra da Conceição Evaristo dentro dessa perspectiva do lugar da fala, né? Entendendo que nós somos alunos do SEAT, moradores do Rio de Janeiro, mas respeitando essa fala de, como a professora Marlene pontuou, poetisa, mineira, negra, mulher, que a história dela traz consigo. Então, a gente preparou a parte musical, com cantos e ritmos. O pessoal de História do Feminismo, eles fizeram as leituras dos contos e deram foco para a questão de como as notícias chegam até a gente, a impessoalidade das notícias, e quando a gente lê um relato tão vivo como o da Conceição Evaristo, como a gente se sente. E o pessoal de Arte e Cultura Africana deu vazão, deu voz aos aspectos ligados à defesa da cultura negra que a Conceição traz. Boa tarde, gente. Bem, esse trabalho ele reflete um pouco o momento de luta que a gente está vivendo.
A gente tem visto um crescimento do discurso conservador, excludente. Nossos direitos estão sendo derrubados, destruídos cada vez mais. E é nesse cenário que a gente tem que discutir questões sobre negritude, feminismo, cultura popular, exatamente para a gente poder se posicionar contra o avanço desse conservadorismo. Então, isso aqui é o resultado do que a gente tem pensado e discutido com os alunos lá na escola. Queria agradecer ao SEAT, a Luísa, a Emília, por pensarem nesse novo modelo de ensino médio que possibilitou a elaboração desse trabalho. Queria agradecer também a equipe do Parque das Ruínas, o Gilson, que foi super receptivo, ajudou bastante nos ensaios. E a equipe da FLIST, o Daniel, está contribuindo bastante aí para o nosso trabalho, para a nossa apresentação. Espero que vocês gostem. Obrigada. Tinha que ser mulher. Tá de TPM. Louca! Ah, ela é facinha. Ah, mal comida. Ela é rodada. Delícia, gostosa. Vou lá em casa. Vai pra cozinha. Essa é pra casar. Já peguei coisa pior. Boneca. Xoxolosa, kulehezuntaba, stimela si fume South-Africa. Xoxolosa, Resultaba, stimela, se fume, sofá. Menuyabaleca, Xoxolosa, resultaba, stimela, se fume, sofá. Menuyabaleca, Xoxolosa, resultaba, stimela, se fume, sofá, África. Xoxolosa, resultaba, stimela, se fume, sofá, África. Do tempo e espaço, aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa, vazia de móveis, coisas, agasalhos, muitas vezes alimentos, era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava e os amigos vizinhos contavam. Eu, menina, repetia, inventava. Cresci possuída pela oralidade, pela palavra. As bonecas de pano e de capim que mamãe criava para as filhas que nasciam, com nome História. Tudo era narrado. Tudo era motivo de prosa e poesia. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfamo movimento. Quando os meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar. Deixem-me quieta na aparente inércia. Nem todo viadante anda estradas. Há mundos submersos, que só o silêncio da poesia penetra. Mulher é presa por tentar matar o marido. foi quando assisti a cena mais dolorosa de minha vida. Um homem esbravejando, tentando agarrar, possuir, violentar o corpo nu de uma criança, enquanto vozes suplicantes, desesperadas, desamparadas, chamavam por socorro. Pediam ajuda ao pai, sem saber que ele era o próprio algoz.
Naquele momento, a vida para mim perdeu o sentido, ou ganhou mais, nem sei. Eu precisava salvar minha filha que estava literalmente sob as garras de um monstro. Seria matar ou morrer. Morrer eu não poderia, senão ele seria vitorioso e seguiria com seu intento até o fim. E a salvação veio. Uma barra de ferro que servia de tranca para a janela jazia em um dos cantos do cômodo. Foi um levantar e abaixar da barra. Quando vi, o animal ruim estava estatelado no chão. A poesia me visitava e eu nem sabia. Da menina, a pipa, a bola da vez. E quando a sua íntima pele, macia, seda, brincava no céu descoberto da rua, um barbante áspero, másculo, cerol, cruel, rompeu a tênue linha da pipa borboleta da menina. E quando o papel seda esgarçada da menina estilhaçou-se entre as pedras da calçada, a menina rolou entre a dor e o abandono. E depois, sempre dilacerada, a menina expulsou de si uma boneca ensanguentada que afundou num banheiro público qualquer. Mãe desespera-se ao descobrir que a instabilidade mental do filho é relacionada à violência doméstica. Lá, abriu a torneira e, tampando a minha boca, enfiou minha cabeça debaixo d'água, enquanto me dava fortes joelhadas por trás. Não era a primeira vez que ele me agredia. As crianças choravam aturdidas. Eu só ouvia o grito e imaginava o temor delas. Enquanto isso, ele me jogou no quartinho de empregada e, com um cinto na mão,
Ordenou que eu tirasse a minha roupa, me chicotando várias vezes. Voltando da sala, trouxe meu menino no colo, já nu, arremessando a criança contra mim. Aparei meu filho no colo, que já sangrava. Então, começou uma nova sessão de torturas. E foi quando uma das chicotadas pegou o corpo do menino, só tive tempo de me enverguer e oferecer minhas costas e minhas nádegas nuas ao homem que me torturava. Meu menino chorava. A poesia me visitava e eu nem sabia. O cuidado de minha poesia, aprendi, foi de mãe. Mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe. Mulher prenhe de dizeres, fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho. Mulher sapiência, Iabá. Do fogo tirava água e do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso, dado para esconder a alegria inteira. E essa fé desconfiada, pois, quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me dissegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo, movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios, rentes calçadas, e me ensinou, foi ela, insisto, a fazer da palavra artifício, arte e ofício do meu canto, da minha fala. Suspeito assaltante é linchado em ônibus. Segunda-feira eu fui buscar minha amiga Maria no hospital. Ela me contou que naquele mesmo dia ela estava voltando do trabalho cansada, mas feliz. Ela tinha ganhado uma cesta de frutas da patroa. Quando ela entrou de ônibus, ela deu de cara com o pai do seu primeiro filho, que sentou do lado dela. Aí eles conversaram. No meio do nada ele levantou e começou a assaltar o ônibus todo. Quando ele saiu, ela virou alvo dos passageiros. Puta! Negra safada! Estavam com os ladrões! Calma, gente. Se ela tivesse com eles, ela teria descido também. Maria não entendeu nada. Não conhecia assaltante algum, apenas o pai de seu filho. Lixa, lixa, lixa! Maria foi atacada por quase todos no ônibus. Ela não entendeu nada. Seu nariz, boca e ouvidos não paravam de sangrar. Ela apenas queria dizer ao seu filho que o pai havia mandado um beijo, um abraço e um carinho. A poesia me visitava e eu nem sabia. A voz de minha bisavó ecoou criança. Nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. Nas cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir o eco da vida e da liberdade. Preciso pontuar que essa música que a gente vai fazer agora é do Marcelo Miranda, inspetor da nossa escola.
Marido estupra a mulher após filho recém-nascer. Inexplicavelmente, esse era o homem. Aquele que eu havia escolhido para ser meu e com quem havia compartilhado sonhos, desejos, segredos, prazeres e mais do que isso. Aquele que eu havia escolhido para conceber meu filho. Era esse o homem que me violentava, que machucava meu corpo e a minha pessoa no que eu tinha de mais íntimo. Esse homem estava me fazendo coisa dele, sem se importar com nada, nem com nosso filho que chorava no berço ao lado. E quando ele se levantou com seu membro murcho e satisfeito a escorrer o sangue que jorrava de mim, ainda murmurou entre os dentes que não me queria mais, pois eu não havia sido dele, como sempre fora nos outros momentos de prazer. É preciso comprometer a vida com a escrita ou é o inverso? Comprometer a vida com a escrita. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo, antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo.